O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões se aproximaram dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando, os cegos enxergando, e glorificavam o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está aqui comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? E Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos iniciando esse tempo novo, o tempo do Advento. Temos um caminho a ser percorrido, caminho esse que ele é alimentado pela esperança e também uma alegria que vai nascendo, vai brotando no nosso coração. Porque nós sabemos que esse nosso esperar, esse nosso aguardar na fé, nós o fazemos com alegria porque estamos prestes a celebrar o nascimento do menino Jesus. A nossa vida se enche de alegria por saber que aquele que está vindo ao nosso encontro é o próprio Deus. Deus que se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, veio morar entre nós. Então ele veio nos trazer Deus e veio também nos abrir para cada um de nós as portas do paraíso que estavam fechadas devido à ingratidão, o orgulho, a soberba e o pecado dos primeiros pais, que se estendeu a toda a humanidade, e com isso o ser humano também se afastou de Deus. Então Deus quer nos buscar de novo. Ele vem ao nosso encontro. Por isso que o tempo do Advento tem essa dinâmica, né? Esse aguardar, esse esperar na fé, esse vigiar, esse constante vigiar, estar sempre pronto, preparado para receber Deus que vem na vida de cada um de nós. Este é o tempo em que nós estamos vivendo, o tempo do Advento. O Evangelho de hoje nos mostra alguns detalhes importantes que o evangelista Mateus nos aponta a respeito de Jesus. Além de fazer milagres, sabemos que muitas pessoas iam até Jesus porque estavam doentes, porque queriam receber curas, milagres, né? Alguns movidos pela fé, outros talvez não, mas todos eles ouviram falar que havia um tal de Jesus até então, né? Que estava fazendo milagres, né? E as pessoas iam até ele o texto de hoje fala, né? Jesus foi para a margem do mar da Galileia, subiu na montanha, sentou. Numerosas multidões se aproximaram dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e tantos outros doentes. E Jesus curou todos. E eles ficaram admirados, né? Não era para menos. Jesus que cura. Esse é um primeiro aspecto importante.
Jesus que cura as doenças, Jesus que restitui a saúde àqueles que estavam enfermos. Muitas vezes Jesus curou pessoas porque tinham milagres, devido ao milagre. Em outras situações o contrário, Jesus fez o milagre para suscitar a fé de quem não tinha, né? Então Jesus, de um jeito ou de outro, tanto para aquele que tinha fé, vendo a fé daquela pessoa, Jesus, teus tantos pecados estão perdoados, né? Levanta-te e anda, vai em paz. Em outras ocasiões, Jesus fez para que eles pelo menos creiam, vendo aquilo que Deus faz, né? Que às vezes tem pessoas que só acreditam vendo, né? A nossa fé, quando ela é madura, serena, ela não necessita de sinais, né? Quando nós ainda não temos uma fé bem madura, nós às vezes precisamos e questionamos a Deus. Parece que Deus tem que provar alguma coisa. Às vezes a gente até ouve, né? Se Deus realizar tal coisa na minha vida, eu acredito. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, então isso é sinal ainda que uma fé que ainda precisa crescer, né? Essa pessoa ainda precisa fazer uma experiência mais profunda da pessoa de nosso Jesus Cristo. Então esse primeiro aspecto, Jesus que cura. Um outro aspecto importante, que vale a pena sublinhar, Jesus não só cura as pessoas das suas dores, das suas feridas, mas Jesus aqui mostra um pouco a humanidade. Às vezes a gente vê em Jesus só o lado divino. Ele é Deus, claro, Jesus é Deus, mas é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quando Jesus assumiu a nossa natureza humana, Ele não deixou de ser Deus. Ele é Deus, mas Ele também assumiu, diz a Sagrada Escritura, se fez igual a nós em tudo, menos no pecado. Portanto, se Ele se fez igual a nós em tudo, como de fato se fez, Ele é um Deus que se compadece das dores, das misérias, né? Da pessoa que tem fome, que tem sede, né? Das pessoas que precisam. Nós temos passagem da Sagrada Escritura que revela a humanidade, um Deus que chora. Jesus chora a morte do amigo Lázaro. Jesus chorou em outras ocasiões. Então a gente acha que um Deus não pode chorar, um Deus insensível, um Deus um coração de pedra. Não, Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, semelhante a você e a mim em tudo, menos no pecado, e mesmo assumindo a nossa natureza humana, não deixou de ser Deus, continua Deus no corpo de uma pessoa. Então Ele sente as dores e as necessidades das pessoas. Por isso é um Deus que o Evangelho de hoje fala que Jesus chamou seus discípulos e disse, veja aqui, tenho compaixão da multidão. Ter compaixão de alguém é um gesto extremamente humano. Qualquer pessoa, um ser humano, que tem compaixão, um animal não tem compaixão, um gato, um cachorro, um passarinho não tem compaixão. Só um ser humano é que tem compaixão, que se compadece, que olha e vê as dores, as feridas, o sofrimento, as dificuldades, as fraquezas, as misérias das pessoas, as nossas também, e se compadece, sente compaixão. E diz, Jesus olhou, chamou os discípulos, viu aquela multidão, e disse Jesus, eu tenho compaixão desta multidão. Por quê? Porque já faz 3 dias que eles estão aqui comigo, e não têm o que comer. Olha só, que coisa bonita, né? Jesus olha e vê que as pessoas estão ali movidas certamente pela fé, pelo desejo de ser curadas, querem ser curadas, confiam, acreditam, porém
diz, fazem 3 dias que estão ali e não têm o que comer. E diz, não quero que eles vão embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Aí os discípulos se questionam, mas como que nós vamos resolver? Como que nós vamos dar comida para uma multidão? O que nós temos aqui é pouco, quase que insignificante. Até cito, Jesus até pergunta, o que vocês têm aí? E eles, Senhor, temos aqui 7 pães e alguns peixinhos. Mas o que era isso? Para tanta gente, fala de uma multidão. E aqui vem o milagre da multiplicação, Jesus manda, quem curou doente, pode multiplicar pão também. Se Jesus devolveu até a vida para quem estava morto, Jesus fez um cego enxergar, um aleijado caminhar, o mudo falar, o surdo ouvir. Me parece que é muito simples, sendo Deus, multiplicar os pães e os peixes também. E Jesus multiplica aqueles pães, todo mundo come, aqueles peixes, todo mundo se sacia, e ainda diz o final, e sobraram ainda, 7 cestos, cheios, todos comeram, satisfeitos, encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Então esta passagem, um Deus que providencia também, que cura espiritualmente as feridas, mas também um Deus que olha as dores e os sofrimentos, e com isso Jesus nos ensina que nós também devemos fazer a mesma coisa. Uma igreja que, não só uma igreja que reza. O Papa falava que eu tenho medo de uma igreja que é só movida por devoção e não por ação. Nós precisamos rezar, sim, mas se a oração não leva o nosso coração a se compadecer com as dores, as misérias, sofrimentos e as necessidades, nós podemos fazer dezenas, centenas e sei lá quantas coisas, será uma oração vazia. A verdadeira oração, a verdadeira devoção, ela deve elevar também a pessoa a olhar para as dificuldades dos irmãos e irmãs, mesmo no nosso pouco, olha o que são, nós temos aqui apenas alguns pães, o que é isso? É muita gente, não vai dar certo, nós não vamos conseguir, então deixar a pessoa, não, Jesus resolveu, multiplicando, fazendo o milagre da multiplicação, mas ao mesmo tempo ensinando, olha, se cada um de vocês partilhar o pouco que tem, se todo mundo colocar, lembra quando a gente faz as partilhas aqui? Cada um traz um prato, e tem lá 200, 300, todo mundo come, e depois a pessoa diz, o que eu trouxe era um prato, eu comi, bebi, e posso levar para casa 2, 3 pratos, não é assim? Viu como é que é? Quando a gente partilha. Então a multiplicação, ela se dá também na partilha, quando todos, é o que a leitura dos Atos dos Apóstolos, as primeiras comunidades, diz que não havia necessitados entre eles, porque eles colocavam em comum tudo que tinham, e não havia necessitados, porque todos olhavam para os sofrimentos. Hoje nós vivemos num mundo onde às vezes a gente tem dificuldade de partilhar, dificuldade de ajudar, Então vamos pedir ao Senhor que o tempo do advento também nos ensine a dividir, partilhar, retribuir, ser generoso, generosa com a igreja, com a comunidade, com as pessoas que tanto precisam, E são muitas as pessoas, graças a Deus nós temos todas as paróquias, a Cáritas, a pastoral social que ajuda com vocês, com cesta básica, com alimento. É isso, a igreja também precisa fazer isso, porque se a gente for uma igreja que só reza, e nós não vamos ser reconhecidos por Deus. Lembra as bem-aventuranças? Vinde bendito meu Pai, entrai e tomai posse do reino de Deus, porque, lembra que disse,
porque eu estava com fome e me desse de comer. Eu estava com sede e você me deu de beber. Eu estava doente e você me visitou. Não vai dizer, você rezou 300 Ave Maria, não vai para o inferno por isso, mas só isso não basta. Não disse, vinde bendito meu Pai, porque você estava em todas as missas. Não que é importante ir na missa, claro, porque você participava de todas as reuniões, você não perdia um terço, uma novena, não. É preciso fazer tudo isso, mas sem esquecer de praticar a caridade. Esse é o segredo que muita gente ainda não aprendeu. Às vezes se cerca de novenas, centenas e milhares, né? Mas quase que tudo vazio. Se o nosso coração não é capaz de se compadecer, não é capaz de partilhar, de amar, de se doar, só as orações são muito poucas. Por isso que fala a fé e as obras tem que estar sempre junto, né? Então que o nosso esperar seja esse também, aguardar na fé, e enquanto nós aguardamos, nós vamos praticando as boas obras, amando a Deus, amando a nossa igreja, sendo fiel aos nossos compromissos para com a nossa igreja, os deveres que todos nós sabemos quais são, não precisa o padre falar, né? Nem fica toda hora repetindo, né? E também olhando para o mundo que nos rodeia e vendo aquilo que cada um de nós pode fazer. Toda boa obra que você e eu fazemos nesse mundo não será esquecida por Deus, e toda boa obra que você deveria fazer e não faz será lembrada por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.